Olá, amigos, estamos no ar. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. Esse é o Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Estamos aqui hoje para fazer análises e também trazer dados sobre o agronegócio, porque hoje é terça-feira e a gente tem muitas informações aí relacionadas ao mês que terminou, outubro. Também nós temos alguns dados que vamos trazer sobre como é que está a demanda e também sobre o assunto fertilizantes, né, que parece que tem aí uma pressão sobre os preços do fertilizante. Está comigo aqui, eu, Moisés Cristiano, mais André da Silva Pereira e Lucas Piva. Lucas, vamos começar contigo hoje, tudo certo? Tudo certo, Moisés. Olá, pessoal. Então, como o Moisés comentou aí hoje, a gente tem tratar assuntos ligados aí ao agronegócio e estava acompanhando o noticiário e hoje, a princípio, era para ser realizada uma audiência pública no STF, falando sobre um pedido do PSOL com relação a corte de isenções aí sobre os impostos que incidem com relação aos defensivos agrícolas, né? Esses defensivos, eles são considerados essenciais, na verdade, para a economia brasileira, estando aí incluídos nos custos da cadeia produtiva, na verdade, né? Então, desde a linha de alimentos aí, que a gente pode considerar a parte de hortifruti, que utiliza bastante, a gente pode considerar aí também na cadeia produtiva da soja, de grãos e tudo mais, que tem um impacto aí desde o início da cadeia produtiva de carnes até demais produtos. Mas, enfim, a ideia, então, a princípio, que está em discussão é para realmente se cortar essas isenções, né, que hoje é isento, né, a comercialização dos defensivos agrícolas, tanto o PIS, PASEP, quanto o COFINS, né, e o ICMS e o IPI também tem uma redução de 60% a 100% dos custos que incidem, né? Então, eu acho que esse assunto aí, ele pode reverberar bastante na questão dos preços dos insumos finais aí também, né? Então, se houver esse corte dessa isenção, e também aí pode prejudicar tanto o bolso do produtor quanto do consumidor lá no final da cadeia produtiva, né? O que você tem aí a dizer para nós com relação a isso, André? Assim, o Lucas e Moisés, eu estava dando uma olhada no site da Emater, né? No último informativo conjuntural, agora número 1839, do dia 31 de outubro, né? E estava dando uma consultada na área de comercialização de hortigranjeiros ali do Ceasa do Rio Grande do Sul, né? Que tem dados até 30 de outubro de 2024. E ele apresenta mais ou menos o seguinte, que é dos 35 principais produtos que são analisados semanalmente pela Ceasa do Rio Grande do Sul, 13 produtos ficaram estáveis de preço, 15 em alta e 7 em baixa, né? E são analisados com destaque em alta ou em baixa somente os produtos que apresentaram uma variação de 25% para cima ou para baixo, tá? Os que tiveram maior alta nesse período, tomate longa-vida, que saiu de um preço de R$ 3,50, ali do período de 22 de outubro até 29 de outubro, saiu de R$ 3,50 para R$ 4,50, uma alta de 50%. A cenoura com uma alta de 33,2%, saiu de um preço de R$ 2,50 para R$ 3,33, né? E o mamão formosa, que saiu de um preço de 5 para 6,38, com uma alta de 27,60%, né? Mas a gente tem um impacto de outros produtos ainda, né? O chuchu, que teve uma alta de 16,67%, sempre falo de chuchu, me lembro da inflação de chuchu lá no período dos anos 80, 90, né? A couve, né, com uma alta de 16,64 também, o repolho com uma alta de 15,38, né? Beterraba com uma alta de 11,4 e batata doce com uma alta de 14,29, né? Então, a gente vê que os produtos agrícolas também começam a ter os seus preços majorados. Já a gente chega lá, ou se já não chegou, na gôndola do supermercado, porque a gente vê que os índices de preço, IPCs e IGPs, todos estão em alta. Vamos lá, Moisés, mais cotação agrícola aí para nós. Exatamente, eu acho que essa é a grande análise, né?
A gente percebe, pelo que tu falou aí, os hortigranjeiros subindo de preço, a gente percebe também os insumos com essa pressão, né, no preço, agora, de repente, com essa desoneração também vai impactar no preço final ali, no caso dos fertilizantes, vai impactar no preço final da produção agrícola, então a gente percebe mais pressão inflacionária aí. E aí eu tenho aqui, como tu pegou os dados da Emater RS Ascar, tem outros dados, né, que são disponibilizados em todo o Brasil, e aí alguns indicadores, por exemplo, do Exalc, BMF Bovespa, do CPEA, Exalc USP, que trazem aí, que estão atentos a como que estão as cotações, né, de alguns produtos, e a gente olhando as cotações, a gente vê que também os preços, por exemplo, do milho e do trigo estão subindo no mês de outubro, né, conforme eu vou passar já os dados aqui, e a soja mantendo uma estabilidade. No caso do mercado do milho, o mês de outubro foi um mês de alta, segundo o indicador Exalc do BMF Bovespa. Fechou outubro a R$ 72,94 em Campinas, a saca de 70 quilos. Uma elevação aí que foi expressiva, que chegou a 13,4%. E esse valor aí, para você ter uma ideia do quanto ele é expressivo, ele é o mais alto desde abril de 2023. E o cenário é o quê? De, olha aí, ó, oferta e demanda, né? Aumento da demanda vigorosa, também tem uma postura mais cautelosa dos vendedores, que se retraem porque ainda tem expectativa de preços maiores. Então, veja só o que está acontecendo, né? Tem uma demanda alta e aí, né, a oferta também está se diminuindo justamente porque os produtores estão segurando para aumentar o preço. Então, é isso que está acontecendo aí no caso do milho. No caso do trigo, a CPEA, Exalc USP, disse que os preços domésticos caíram em outubro e refletiram o avanço da colheita e também da disponibilidade do cereal no mercado brasileiro. A explicação é que esse cenário foi verificado mesmo com o valor do trigo operando abaixo do de importação, né? Então, como a paridade maior de importação é sustentada pelo dólar valorizado frente ao real, a gente tem, então, essa possibilidade de também ter esse reflexo do câmbio no preço do trigo. Mesmo assim, as cotações domésticas estão acima das registradas em outubro do ano passado. Também reflete, né, uma certa pressão inflacionária, também em função de que a gente talvez tenha que importar trigo, né, porque a gente sabe que a produção ela foi afetada pelo clima, especialmente no Rio Grande do Sul. Se a gente der uma olhada nesse informativo conjuntural da Emater RS Ascar, que também traz aí as cotações do trigo, a gente e também faz uma análise de qual é que é a situação do trigo, a gente vê que o clima também fez com que a gente tivesse uma produção prejudicada, né, em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente pode perceber uma inflação, uma pressão inflacionária justamente por causa do câmbio, né, se a gente tiver que importar o trigo. No caso da soja, o levantamento mostra que os preços da soja estiveram estáveis praticamente ao longo da última semana. Então, a explicação é que a firme demanda por óleo de soja e a valorização cambial deram suporte às cotações do grão. Oferta e demanda, de novo, por um produto, no caso, óleo de soja, e o câmbio também impactando no preço, nesse caso aí, né, dando suporte à cotação do grão. E aí, outro fator, o clima. O CPEA diz que as recentes chuvas na América do Sul e a maior oferta dos Estados Unidos interromperam as altas. Então, de setembro para outubro, os indicadores do Exalc BMF Bovespa Paranaguá e CPEA Exalc Paraná subiram 1,4% no caso do Paranaguá e 2,2% subiram no caso do Paraná. Então, é o que a gente percebe aí, né? Esses preços tendo essa pressão, né, por oferta e demanda e também pelo câmbio. Então, é isso que a gente tem percebido. Por isso que é bom a gente ficar de olho, né, também no ajuste fiscal, que é um assunto que está sendo discutido. O mercado está esperando aí o que é que o governo vai promover de cortes, né, que já foi dito, o próprio Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, disse que vão ter cortes, não foram anunciadas as medidas ainda, mas a expectativa é grande. E também porque a gente tem amanhã a decisão da taxa básica de juros. Então, vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo no mercado, Lucas. Exatamente. Na verdade, esse ponto aí era um que eu ia comentar agora também, né, Moisés, com relação ao ajuste fiscal, porque
querendo ou não, o governo está tendo que tirar da onde pode, um pouco mais de receita e deve fazer um ajuste nos gastos, mas estamos aguardando aí quais serão as medidas. Mas, enfim, com relação a esse corte das isenções, né, dos defensivos, então eu estava até pegando um dado aqui, pode ser que não seja tão significativo assim, né, mas o dado que eu tenho aqui, ele não é mais atualizado, ele é de 2021, tá? Mas segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, estima que em 2021 estados e União deixaram de arrecadar 12,9 bilhões com a comercialização de agrotóxicos, né, que seriam os defensivos. Querendo ou não, já é algo a mais, né, que pode ajudar nas contas do governo. Mas, indiretamente, vai impactar direto no bolso do produtor, do consumidor, e aí, lá no final das contas, quem acaba perdendo é a economia como um todo, e não apenas o governo, né, no seu ajuste.